Fala, galera! Bem-vindos a este canal. Eu espero que você esteja muito bem, na graça do nosso Senhor Jesus. Para mim é um privilégio estar aqui e hoje Deus colocou algo muito especial para me estar compartilhando com vocês. Na verdade, Deus me direcionou a estar abrindo um pouquinho o meu coração e falando um pouquinho do meu testemunho, né? Em especial porque na semana passada eu fiz um vídeo com a minha mãe maravilhosa. Se você não assistiu, assista! Porque foi um milagre minha mãe ter topado participar, porque geralmente ela não gosta muito de falar publicamente. E a gente fez aquele vídeo muito legal, né? A minha mãe, ela foi essencial na minha caminhada, uma mãe que ora muito. E aí eu fiz um pequeno cortezinho do vídeo e coloquei também no meu Instagram. E ali uma galera curtiu, muito legal, várias pessoas comentaram. E aí eu fui responder os comentários. E muita gente dando glória a Deus, nos parabenizando, falando que foi edificado. E teve uma irmã especial que ela fez uma pergunta assim: essa é aquela que era gay? E aí quando eu vi aquele comentário, eu fiquei sem saber o que responder de imediato. Não que eu tenha ficado ofendida de forma nenhuma. A minha vida é um livro aberto, não tenho problema nenhum em contar do meu testemunho. Mas é porque, sim, também não é só sobre isso, né? Faz parte, mas não é só sobre isso. E eu respondi bem assim, também. E coloquei uma mãozinha assim. E tá tudo bem. E essa pergunta, ela tem coisas muito interessantes, né? Porque primeiro ela pergunta assim, essa é aquela? Né? Isso quer dizer que hoje a imagem que eu tenho, né? A imagem que as pessoas veem em mim é uma imagem muito distante daquela Lídia que um dia eu fui. E isso é muito bom, né? Porque nós temos aqui três histórias, né? A história de quem eu era, a história de quem eu sou, mas a história de quem Deus sempre foi. Ele sempre foi o mesmo. E uma das coisas que eu aprendi no decorrer da minha caminhada, em especial falando da sexualidade, é que o interesse de Deus na minha vida nunca foi só sobre me transformar de homossexual a ser uma pessoa que é heterossexual. O desejo do Senhor na minha vida ia muito além disso. E teve um momento na minha vida, em especial, que eu achei que era só sobre isso. Né? Resumindo muito rápido aqui a história, mas eu tive um relacionamento com uma menina por 3 anos e vários testemunhos, várias coisas aconteceram, né? Hoje ela é uma grande amiga, né? Ela mora em outro país, maravilhosa também. E eu lembro que quando eu terminei aquele relacionamento, que só para terminar isso foi assim, daria um vídeo inteiro, que é um testemunho, né? Porque eu, por mim mesma, eu não conseguia sair daquilo por mais que eu quisesse muito. Deus teve que mandar uma ajudinha aí, eu fiz até um jejum ali, algo assim. E aí eu terminei aquele relacionamento e eu sentia algo no meu coração que eu queria muito ter saído daquilo. Tanto que eu pedi Deus ajuda porque eu sentia, assim, uma acusação muito grande dentro de mim, né? E aí eu terminei num domingo, era um domingo à tarde. Na segunda noite, eu estava decidida a mudar de vida. Eu inscrevi numa academia porque eu queria emagrecer, queria ficar mais feminina. E naquela academia eu conheci um rapaz. E aí, quando foi no sábado seguinte, eu saí com algumas amigas e eu convidei aquele rapaz para ir, para aparecer. E aí eu acabei ficando com ele ali, dei uns beijinhos nele, porque na minha mente eu queria mudar de vida, eu queria agora tirar aquele peso que tanto me afastava de Deus, que tanto me acusava. E eu achei assim, bom, se meu problema é a minha sexualidade, ok, fácil, vou virar hétero. E foi exatamente o que eu fiz. E vou ser bem sincera para vocês, eu experimentei um alívio por um pequeno período de tempo, sabe? O que acontece, né, é que como eu cresci num ambiente que é cristão, né, cresci nesse ambiente de igreja, minha família, os meus amigos, né, os amigos dos meus amigos, né, da nossa família, primos, o meu irmão, minha irmã e etc., era muito difícil para mim, parecia que eu vivia uma espécie de vida dupla. Porque assim, nesse tempo todo, nesses 3 anos que eu tive esse relacionamento, né, às vezes que eu levei ela para estar conosco nos ambientes compartilhados de família, era sempre como amiga. Por mais que, assim, algumas pessoas até desconfiavam, etc., eu nunca assumi aquilo publicamente na cara da minha família. Eu nunca fiz isso, nunca faria isso. Depois, quando todo mundo ficou sabendo e eu já sabia que estava todo mundo sabendo, eu passei a nunca mais estar levando ela. Mas a verdade é que eu me sentia mal por isso, sabe? Às vezes eu queria ir para as festas de família, eu queria levar uma pessoa comigo, né? Eu queria levar alguém. E aí aquilo ia me combinando, me machucando. E aí às vezes eu ia para a igreja, eu me sentia mal, eu sentia como se Deus me odiasse, como se Deus tivesse raiva de mim. E eu achava que o problema era só esse. Cara, era muito forte. Eu lembro que eu sentia uma acusação, um peso, um sentimento de morte dentro de mim que acontecia, começava de manhã e ficava comigo até o fim da noite. Era horrível.
sabe? Era uma acusação interna que, assim, só eu mesmo e Deus que sabia o que passava dentro de mim. E quando eu saí daquele relacionamento, eu estava determinada a mudar. E foi legal por um tempo. Eu lembro que aí eu chamei esse rapaz, ele até chegou aí em algumas churrascos de amigos, depois eu comecei a levar outros amigos, né? Eu nunca também assumi um relacionamento com algum rapaz, eu sempre tive alguns amigos por aí, né? E a gente, quando a gente levava um amigo para festa de família, as pessoas ficavam assim, ah, namoradinho, né? Nunca assumi, um ou outro era mesmo, outros eram só amigos mesmo, mas eu me sentia bem porque agora eu sentia que os olhares não estavam mais me acusando. E na verdade, pode até ser que sim seja, que alguns olhares eles eram acusadores e não acusadores, porque agora eu mudei, mas eu acredito que a maior acusação ela estava dentro de mim mesma, sendo muito sincera. E o que aconteceu é que depois que eu voltei a me relacionar com homens ali, etc., com o tempo, aquele sentimento de acusação, aquele sentimento de morte, começou a aparecer de novo em mim. E eu falei, meu Deus, eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu já resolvi o meu problema. Eu tô até ficando com homens agora. Por que esse sentimento de morte voltou a aparecer? Por que essa acusação voltou a aparecer? Por que agora eu continuo me sentindo suja? E aí Deus, né, foi me levando num local muito profundo. E aí eu lembro que eu fui para a Austrália lá em 2017, aquela coisa toda. E eu cheguei ali e eu falei assim, Deus, eu vim aqui te buscar. Eu quero ter prazer na sua presença, eu quero sentir que eu tô viva. Eu quero ter aqui na tua presença o mesmo prazer que eu já tive lá fora. E aí eu lembro que eu vivi aquela experiência, foram 4 dias assim, cara, de um êxtase, que sendo muito sincera, droga nenhuma. E eu já usei droga demais, já tomei muito êxtase, já não vou falar qual é o nome das drogas, mas já usei muita coisa. E nada me deu o que eu senti ali naqueles 4 dias. Eu lembro que quando eu voltei, eu achava que agora estaria tudo diferente. Mas qual que é o X da questão aqui? O X da questão aqui é que o desejo de Deus para minha vida nunca foi simplesmente em me transformar numa pessoa que é heterossexual. O desejo de Deus na minha vida foi me transformar em uma discípula de Jesus. E um discípulo de Jesus, a sexualidade da vida de um discípulo de Jesus glorifica a Deus. Porque o sexo, ele foi criado por Deus, ele foi criado para glorificar a Deus. Se eu estou solteira e eu não estou casada, né? Se eu estou solteira, vivendo como solteira, a minha sexualidade tem que glorificar a Deus. E como que ela glorifica a Deus agora? Cara, vivendo a castidade nesse momento, vivendo a virgindade nesse momento. Não vou ter praticação, não vou praticar relações sexuais. É assim que eu vou glorificar a Deus na minha sexualidade enquanto eu estou solteira. Porque o que aconteceu é que, de uma certa maneira, quando eu saí de um pecado e fui para o outro, eu continuava perdida. Eu continuava a passos largos para o inferno, beijando uma menina, beijando um menino. Se eu estava fazendo aquilo fora dos padrões divinos, afastada de Deus, como inimiga de Deus, eu continuava a passos largos para o inferno. E depois que eu fui aprendendo isso, entendendo que Deus ele queria mais do que só isso, que ele queria tudo, que ele não queria só uma parcela da minha vida, que ele queria de fato a minha vida inteira, cara, revolucionou minha mente. Agora, não só a minha sexualidade glorificar a Deus, mas toda a minha existência. Inclusive isso. Porque o interesse de Deus na minha vida, na sua vida, não é só em uma parcela de coisas. Não é só em pegar o drogado e transformar ele agora em um ex-drogado. Em pegar um bêbado e tornar ele agora uma pessoa sóbria. Não é só isso. É mais do que isso. O interesse de Deus na minha vida, na sua vida, na nossa vida, é em tudo. Porque uma coisa que eu aprendi que Deus falou pra mim é que ele não só me ama muito, e ele não só quer muito de mim, ele me ama tudo, e ele quer tudo de mim. E quando eu passei a entender isso, gente, um dia eu estava vivendo um pecado da homossexualidade, e as pessoas, de fato, a minha família ficou chocada, foi aquele drama todo. Só que assim, enquanto eu saí desse local e passei a viver uma heterossexualidade que não glorificava a Deus, eu continuava a ir para o inferno. E às vezes eu fico até brava, né? Quando eu estou, às vezes, num evento de família hoje em dia e chega uma tia ou um tio para contar que um primo ou uma prima, agora ele saiu do armário, né? Agora ele assumiu que é gay. Todo mundo fica chocado. Uau, que horror, meu Deus. Mas aquele primo ou prima que está vivendo uma sexualidade desgovernada, dormindo com as pessoas por aí, tendo relação sexual fora da união do casamento, tá indo a passos largos pro inferno e a gente não fica chocado. É também chocante, porque essa pessoa também está indo pro inferno. E de uma certa maneira, é até bom que o nosso pecado, que é esse pecado da homossexualidade, fosse mais expresso, porque eu tenho certeza que isso levantou mais pessoas a orarem por mim.
Talvez eu recebi mais orações do que primos e primas, amigos e amigas meus que são heterossexuais e que vivem uma vida totalmente desgovernada, então indo a passos largos para o inferno. Mas como eu não estou vendo, eu não oro por essa pessoa. Eu tenho certeza que foram muitas pessoas que oraram por mim. Eu tenho certeza. Agora, essas mesmas orações que eu recebi, e eu amo, eu agradeço todas, nós temos que orar por todos. Porque o sexo foi feito para glorificar a Deus. E o interesse de Deus é na sua vida, na sua salvação. Não é só em transformar a sua vida em algo aparentemente mais agradável aos olhos humanos, ou até aos olhos de Deus. Deus não só vê as suas atitudes, Ele vê o seu coração. O interesse de Deus para nós é em nos transformar em discípulos, onde tudo na nossa vida glorifica a Deus. Os nossos comportamentos, o nosso coração, a nossa sexualidade, a nossa família, os nossos pensamentos, o nosso trabalho, tudo deve glorificar a Deus. E seja qual for a maneira de viver a sexualidade, se ela não está glorificando a Deus, ela é pecado e você está indo para o inferno. Seja qual for. Seja qual for. Às vezes eu vejo as pessoas falando, né, que dentro do casamento tudo vale, não vale nada. Sabe, não vale nada. Se você está tendo um prazer sexual e você é casado, e o seu prazer sexual, né, a fonte do seu prazer não está sendo o seu cônjuge, pecado, adultério, tá? Essa é a verdade. Se você é solteiro e você é hétero, você tá por aí tendo sexo com várias pessoas, ou com a sua namorada, ou com o seu namorado, fora do casamento, deixa eu te falar uma coisa. Pecado. E se você se diz cristão, você é um grande mentiroso. Você está adulterando contra Jesus. Então, se você se diz cristão, viva a sua sexualidade de forma que glorifique a Deus. E eu percebi que o interesse de Deus na minha vida ia muito, muito além. Muito além do que só uma pequena parcela da minha vida. A transformação que Deus fez na minha vida não foi só na minha sexualidade, Ele tocou em tudo. Porque a Lídia, cara, a Lídia sem Jesus, gente, aquela Lídia, ela usava droga, ela bebia, ela era grossa, ela não era uma pessoa confiável, ela era uma pessoa que não tinha responsabilidade, ela era uma pessoa que não tinha perspectiva de futuro, ela era uma pessoa estressada, uma pessoa que às vezes não pensava tanto no próximo, tinha várias coisas que tinham que resolver. E tem muito ainda para ser resolvida, né? Confesso para vocês que eu estou no meu processo, mas já melhorou um pouco. Agora, o interesse de Deus na nossa vida não é só sobre naquela partezinha, é em tudo. Tudo na nossa vida tem que glorificar o Senhor. O que Deus fez na minha vida não foi me transformar de homossexual para heterossexual. Ele pegou a Lídia e transformou ela em uma discípula, em uma seguidora de Jesus, em uma filha de Deus. E eu vivo para glorificar essa aliança que eu tenho com Jesus. E hoje sim, eu vivo uma sexualidade que glorifica a Deus. Estou aqui, nesse momento, eu sou solteira, eu estou esperando e eu vou me casar em algum momento. Ou não. Ou se Deus entender que não, vou ficar aqui, vou continuar da mesma maneira. A minha sexualidade vai continuar glorificando a Deus. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Não é para transformar só uma parte, é para sermos discípulos. E um discípulo, toda a vida do discípulo deve apontar e glorificar ao nome daquele que nos salvou, e o nome dele é Jesus Cristo. Então, é isso que eu queria compartilhar hoje com vocês, abrindo assim um pouco o meu coração. Só para finalizar, tem um versículo aqui que eu amo, né, da palavra do Senhor, que vai estar lá em Lucas 14, no versículo 25. Aliás, 26, vai dizer assim: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama ao seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, o seu irmão, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Basicamente, eu estou falando assim, se você não conseguir me colocar acima de tudo na sua vida, não tem como você ser meu discípulo. Simplesmente eu entendi, eu encontrei em Jesus um amor que é maior até do que o amor que eu tenho por mim mesmo. E que bom por isso, porque eu nem sei me amar direito. Mas quando eu olho para Jesus e descubro tanto que Ele me ama, eu começo a aprender a amá-lo e a me amar da maneira correta. Então o que aconteceu na minha vida foi que eu descobri que eu quero ser discípula de Jesus. Que eu estou disposta a abrir mão de tudo para continuar glorificando a Ele na minha vida. E esse chamado não é só para mim, é para todos nós. Então é isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham sido abençoados. E é isso. Deus te abençoe. Tchau, tchau.